ressaltar que está em nosso boletim hoje, de uma forma especial, a nossa oferta de sacrifício. O Sandro distribuiu para todo mundo um envelopezinho desse aqui, tá? Então, isso é para você colocar a sua oferta aqui e depositar aqui. Esse é o alvo. Não importa a quantidade nem o valor que você vai ofertar. O que importa é a sua ação de ofertar, independentemente do valor. Então, quem ainda não contribuiu, não é? Quem ainda não trouxe a sua oferta hoje de manhã, traga hoje de noite. Não importa, irmãos, o tamanho do valor. Importa a sua disposição em ofertar. Isso aí. Nós precisamos aprender a ofertar. A igreja aqui, ela é difícil de dizimar e difícil de ofertar. É uma tristeza isso, irmãos. É uma tristeza isso. Como é que você é um crente ainda e ainda não conseguiu entender isso? Não conseguiu entender que são duas coisas assim, que são dois procedimentos de quem realmente tem um coração convertido, naturalmente, organicamente, dízimo e oferta. Eu confesso que muito tempo eu parei calado sem falar sobre isso. Eu estou aqui há 5 anos e nunca toquei muito nesse assunto. Mas eu vejo que é uma necessidade nossa, da gente estar confrontando a igreja a isso, a essa atitude. Porque não pode. Um cristão, um crente fiel, ele não pode se negar a isso. Não pode fazer isso. Em hipótese alguma, nem dízimo nem oferta. Então eu vou começar a bater na tecla. Seu dízimo e sua oferta, você tem que praticar isso. É uma atitude de todo cristão fiel, dízimo e oferta. A gente vê que se você lê as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a igreja no Velho Testamento, como o povo ofertava ao Senhor, os dízimos e as ofertas, e no Novo Testamento da mesma forma. A igreja, a prática era tão comum que quase não é falado, mas Jesus fala nos evangelhos sobre dízimo e oferta. Uma prática da igreja. Então, não fique de fora disso aí. Não deixe, não deixe nem de dizimar, nem de ofertar. Isso faz bem para a sua vida e bem para a vida da igreja. Então, vamos dar abre a sua lição aí na segunda lição de hoje. Nós vamos estar tratando sobre a conquista de Canaã. Interessante, se você ler em casa a sua lição, você viu como é interessante a relação entre obediência e vitória. Isso é uma questão assim primordial de Gênesis e Apocalipse. A obediência a Deus significa na sua vitória. Então vamos lá, a lição 2. Nós temos aqui a conquista de Canaã. Obedecer é vencer. Esse é o título que nós vamos ter hoje, o tema central, dessa lição. Quais são os nossos objetivos? Então, ao final desta lição, você deverá entender que o pecado nos leva a duvidar do caráter e da palavra de Deus e que as provações nos chamam a responder em obediência à santidade. E santidade, olha que coisa interessante aqui. São 2 objetivos claros na lição. O primeiro, que o pecado nos leva a duvidar de Deus e da sua palavra. E o segundo objetivo, que as provações é o meio de nos chamar a responder em obediência e santidade a Deus. Então não pergunte por que você está passando por provação e por privação. Você já tem aqui qual é o objetivo, não é? É para que você responda a Deus em obediência e santidade. Nenhum cristão vive sem provação e sem privação. Nenhum. Não existe isso na igreja cristã. Não existe isso. Não é só mar de rosas. Não é só Deus é amor. Deus é amor, isso é um fato. Isso é uma realidade. Mas não é só amor. O amor é o seu caráter essencial. Tudo flui do seu amor. A sua justiça,
a sua santidade, a sua repreensão, a sua correção, a sua disciplina, a sua justiça, tudo flui do seu amor. Porque se não há amor nessa ação de Deus aí, irmãos, ai de nós. Ai de nós. Mas o fato é que Deus usa as provações e as privações para trazer o seu povo para si, em obediência e em santidade. Santidade aqui, irmãos, não é aquela coisa aparente, aquela cara cheia de olheira, mal vestido, não é isso não. A santidade que Deus fala aqui é separar mesmo, tirar do meio. Você é meu, venha para cá, você não é para estar ali não, você é para estar aqui. Então eu vou lhe separar, vem para cá. Você é santo, você é meu, você é separado. Essa é a intenção da santidade. E as provações fazem isso com a gente. E as privações também. Então seja grato a Deus. Em tudo, não é? Sejam gratos a Deus e façam tudo sem murmuração. Porque essa é a vontade de Deus. Não é? Então esse é o objetivo. Não é? Porque, irmãos, essa lição ela é importante. Não é? Primeiro, nossa obediência não obriga o Senhor a nos abençoar, mas o próprio Deus estabeleceu que as bênçãos da aliança são alcançadas na obediência. Deus não tem a obrigação, irmãos, de nos abençoar. Nenhuma. Isso não está na palavra em canto nenhum. Pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu me obrigo a abençoar você. Você não vê Deus dizendo isso hora nenhuma, hora nenhuma. Mas você vê o que? Uma retribuição pela obediência. Não é? Enquanto o povo obedeceu, aqui no caso, aqui no contexto da nossa lição, que é a conquista de Canaã, aqui falando de Josué, está falando do povo caminhando no deserto, o povo já passou o Jordão, já vai de encontro para conquistar a Jericó. Enquanto o povo obedeceu, alcançou a vitória. Quando não obedeceu, foi derrotado. A gente vai ver isso hoje na lição. Mesma coisa com a gente, o princípio é o mesmo, a retribuição. Dentro dos nossos pecados, a obediência é a própria vitória. Então, quando a gente diz que Deus nos deu vitória, o que significa isso? Nós vencemos o nosso pecado. Mas só que a gente não tem essa percepção. A gente não tem esse entendimento a respeito da palavra vitória. A gente acha que vitória é sempre uma conquista de alguma coisa, né? Material, física, ou intelectual, né? Ou social, ou econômica, né? Também é, mas para o cristão, irmãos, a nossa vitória não é tanto essas coisas, mas é vencer o pecado. É vencer o pecado. Aí nós somos vitoriosos, né, em Cristo. É isso que a lição vai nos mostrar aqui. Dentro dos nossos... satisfaz a Deus afastar-nos do que nos torna menos humanos e nos faz viver plenamente. Satisfaz a Deus nos afastar do que nos torna menos humanos. E o que é que nos torna menos humanos? O nosso pecado. O nosso pecado. Essa semana no YouTube, aquele comentarista Alexandre Garcia, que foi na sexta-feira, ele trouxe um tema muito interessante. O que falta para essa nação ser próspera e rica? Ele faz uma pergunta e desenvolve o seu tema, né? O seu discurso em cima desse tema aí. E aí tem vários comentários, né? E eu digo, eu vou comentar isso aqui, a pergunta é muito interessante, e eu vou comentar isso aqui da seguinte forma. Né? Aí eu respondi, o que faz essa nação ser rica e não prosperar é o nosso pecado. É o meu e o seu pecado. Por isso que a nação está dessa forma. Não é outra coisa. Não é governo, não é economia, não é política, não é nada disso. É o meu pecado e o seu pecado que fazem com que a nossa nação não seja próspera. É o que está aqui. Né? Segundo, por que essa lição é importante? Vamos lá. Segundo, o princípio da conquista da terra prometida aponta para a rigidez da aliança. Não se trata de uma barganha ou de alguma descoberta a ser feita. Isso é, a conquista da terra, a promessa da terra. Tudo está nas mãos do Senhor. E a única forma de experimentar isso devidamente é viver conforme sua palavra.
Então a gente vê que a conquista da terra, né, não é uma barganha de Israel. Não é porque Israel foi boazinho que mereceu a terra, não. Não é isso. A questão não é essa. A questão é que é uma promessa de Deus, mas ela está atrelada à rigidez da sua aliança com o povo. E onde a gente vê a rigidez da aliança de Deus com o povo? Na obediência do povo. Então, a conquista da terra, irmãos, está atrelada à submissão do povo à palavra de Deus. Aplicando para nós. A igreja ela é peregrina na terra. Mas não vamos permanecer aqui a eternidade, irmão. Nós estamos peregrinando até a volta de Cristo. E qual é a rigidez da nossa peregrinação? A palavra de Cristo. O Evangelho de Cristo. E é focado nesse Evangelho, irmãos, que a gente vai peregrinar no nosso caminhada à nova terra, ao novo céu, à nova terra, não é? Vivendo as graças do Senhor e as suas bênçãos. A questão aqui é a mesma para nós. Porque tudo está nas mãos do Senhor. Todo bom resultado, toda autorrealização que não se conforma ao que Deus mandou fazer são pecaminosos. Olha que coisa interessante aqui. A lição também vai mostrar isso. Todo bom resultado, toda autorrealização que não se conforma ao que Deus mandou fazer são pecaminosos, por melhor que nos sintamos quando nós realizamos isso. O que é que isso aqui está apontando para mim e para você? Com relação às nossas autorrealizações. Não é? Que tem que estar na dependência de Deus, sob o seu escrutínio, sob o seu julgamento. A gente faz planos, isso é bom, a gente projeta, isso é bom. Mas olha, irmãos, seus planos e projetos, coloque debaixo do senhorio de Cristo. Debaixo da sua vontade. Eu confronto com a vontade de Deus, porque se for bom para você e não for bom, não se conformar com as Escrituras, é pecaminoso, não é bom para você. Por outro lado, mesmo quando o caminho é difícil, sofrido, e não nos conduz ao resultado esperado, se é conforme a palavra de Deus, logramos vitória. Olha que coisa tremenda isso aqui na revista, irmão, nesse objetivo da lição, né? Porque ela é importante. Olha só. Por outro lado, mesmo que quando o caminho é difícil, e o caminho cristão não é fácil, é difícil, a porta é estreita, o caminho é estreito, é difícil, sofrido, e não nos conduz ao resultado esperado, não lhe conduz a uma vitória, o seu desejo é uma derrota. Se é conforme a vontade de Deus, você logrou êxito, você logrou vitória. A gente não pensa assim. Nós não fomos educados dessa forma. Infelizmente, irmãos, a teologia liberal e a teologia da prosperidade detonou com o conteúdo orgânico do Evangelho. Arrebentou. E nós começamos a acreditar nisso. Porque eu sou filho de Deus, eu tenho que ser próximo, eu tenho que andar em vitória, não posso sofrer, não posso passar privação nem provação, porque eu sou filho do rei. E isso vai entrando e você vai crendo nisso e você esquece do testemunho de Cristo, do testemunho de Paulo, dos outros apóstolos, que nenhum deles, irmãos, viveu um mar de rosa na vida deles em ministério. Eles padeceram o tempo todo, sem exceção, sem descanso. Então, irmãos, a gente precisa repensar, reentender da maneira correta o Evangelho de Cristo. A proposta de Deus para o seu povo, focada e fundamentada em sua palavra, em seus princípios. Deus nunca prometeu o céu na terra para ninguém, para igreja nenhuma, para crente nenhum. Mas antes, pelo contrário, quem quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O que é que tem bom nisso para mim e para você aí? Aparentemente, de prosperidade, de conquista, de vitória. Nada. É justamente o oposto. A linguagem do Evangelho
E os princípios do Evangelho são opostos à linguagem do mundo e aos princípios do mundo. Não se comungam. Por isso que ele está aqui, irmãos. O caminho é difícil, sofrido, e não nos conduz ao resultado esperado muitas vezes. Se é conforme a palavra de Deus, aí nós logramos vitória. A gente fica muito frustrado, irmãos, e muito inquieto quando os nossos planos dão em água, muitas vezes. A gente culpa a Deus, a gente murmura. A gente acha que Deus tinha a obrigação de nos dar a vitória em tudo. É isso. E não é assim, irmãos. Aquela derrota é propósito de Deus em sua vida. E principalmente quando ela vai de encontro à sua palavra. Principalmente nesse ponto. E nós deveríamos ver isso como vitória. Deus nos livrou, Deus nos salvou. Deus me trouxe mais para perto dele. Ok? Introdução na sua revista. Traçamos muitos objetivos na vida, é verdade. Alguns deles são realmente difíceis, desafiadores e admiráveis. Contudo, olhando para a nossa realidade caída, nada deveria ser mais almejado e admirado do que a obediência. Ele está falando aqui para a igreja, para os crentes, para mim e para você. Então, qual é o meu mais sublime projeto de vida? Conforme aqui a introdução da lição. A minha obediência a Deus. Esse seria o meu projeto de vida, que tudo que vem vai fluir da minha obediência à palavra de Deus. Pense mais. Muitos são os que ficam ricos, famosos, descobrem algo. Mas que proveito tem o homem em ganhar o mundo e perder a alma? É uma pergunta. Vejamos na caminhada de conquista da terra prometida a relação entre obediência e vitória. Irmãos, nem sempre a vitória, não é, do cristão, ela é como a vitória que nós imaginamos ser. Nem sempre, ou quase nem sempre. Vamos lá. Questão 1. A campanha central, aprendendo a fidelidade e confiança. O Senhor vai adiante. Agora, abra aí em Josué. Vamos abrir aqui no nosso texto aqui, no livro de Josué. Logo após Deuteronômio, né? A gente já está fechando aqui o livro, a gente vai começar já. Né? Josué, capítulo 6, de 1 a 7. Eu lerei, os irmãos acompanhariam a minha leitura aqui. A gente vai fazer um passeio aqui até mais ou menos o capítulo 12 desse livro aqui. Capítulo 6, verso de 1 a 7. Destruição de Jericó. Então aqui é a conquista de Canaã. Jericó estava dentro da região de Canaã. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Olha, então eles já sabiam que alguma coisa externa estava acontecendo, né, e para eles tomarem a providência de vigiar, não é, Israel que estava chegando. Vamos lá. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, olha só a expectativa de Jericó, como é que o povo estava. Ora, se eu sei, né, que Deus está com esse povo, e esse povo vem de encontro para mim, se meu coração é um coração temeroso, um coração temente, qual seria a minha atitude? Se quem vem contra mim é muito maior do que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meus embaixadores e mandar ao rei que vem contra mim, pedindo, não é, aliança de paz. Vamos lá, Jericó não faz isso. Né? Então diz aqui, ninguém entrava, ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Olha aqui o que é que Deus está fazendo, dizendo a Josué. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas.
quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha de Jericó cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança e 7 sacerdotes, levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Pronto, vamos parar por aqui. Irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui vendo Israel começando, dando o pontapé inicial da conquista da terra. Agora, alguns pontos a nós pensarmos aqui. Primeiro, quem foi que prometeu a terra? Deus. Segundo, quem mandou Israel conquistar a terra? Deus. Terceiro, quem falou que ia diante do povo para conquistar a terra? Deus. Quem falou que ia dar a vitória ao povo? Deus. Quem montou a estratégia de ataque? Deus. Então a gente começa a ver, irmãos, que toda a arquitetura da conquista da terra, não é? Deus está diante do povo, fazendo todas as coisas. O povo está se dispondo a obedecer, a fazer aquilo que ele exige que o povo poderia fazer, que era rodear a terra, não é? Junto com a arca, com os sacerdotes, com as trombetas, para a conquista da terra. Né? É Deus, aqui na sua lição, o Senhor vai adiante. É Deus quem cuida, dirige e garante o povo, não os guerreiros de Israel. Deus convocou algum guerreiro aqui para ir adiante de Israel? Não. Olha, Josué, marca aí o teu exército aí na frente aí, para ele ir na frente. Não fez nada disso. O exército está lá, vem depois. Né? Na tomada de Jericó, a ação divina, como diz Israel, é uma tática inusitada. Isto é, da forma que Israel conquistou Jericó, não aponta para uma tática de guerra. É uma coisa assim inexplicável a quem é general, a quem entende de estratégia de guerra, a quem entende de conquista. É completamente fora do padrão. Fora do padrão, irmão. Ninguém vai conquistar uma terra com música, com trombeta e ao redor dela. É uma coisa inusitada. Foi à frente o símbolo de que Deus era com o seu povo, a Arca da Aliança. Aí é que estava na frente, não era nem o exército que estava na frente. Quem estava na frente? A Arca da Aliança, a presença de Deus. Deus vai adiante do seu povo. E a arca está simbolizando isso. Porque a arca simboliza a presença do Senhor. As ordens de Deus exigiam disciplina. Isso aqui é interessante. Aplicação para mim e para você. Por 7 dias os israelitas rodearam a cidade. No 7º dia, ao toque das trombetas, o povo gritou. Josué 6,16. As muralhas caíram. Vamos lá. Josué 6,16. Né? O 15. No 7º dia, Josué 6,15. Aqui na sua Bíblia. No 7º dia madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Como é que eles ganharam aqui a guerra? No grito. Interessante, né? Porém a cidade será condenada. Ela e tudo o que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então, tudo era para ser destruído. Israel não ia tirar despojo de nada. Era entrar, conquistar, destruir, salvar Raabe e quem estava dentro da sua casa. Só. E mais nada. Então, essa foi a estratégia de Deus na conquista de Jericó. 6:21. Israel
invade e destrói. Destruíram totalmente a fio da espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como os velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Não ficou ninguém vivo. Não ficou ninguém vivo. Foi tudo destruído. Raabe e sua família escaparam. Né? Aí vem aqui o 22 e 25. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver com você, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Então somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Irmãos, quem é Raabe no contexto da genealogia bíblica, ou quem é Raabe no processo redentivo de Deus? Hein? Bisavó. Bisavó de Davi. Ela casou com quem? Hein? Não, ela foi o quê? Ela foi mãe de Boaz. E Boaz está na sua lição aí. E Boaz casou com quem? Ruth, que é o quê? Bisavó de Davi. Então ela era tretavó de Davi. Irmãos, olha como é o plano redentivo de Deus aqui, irmãos. Tem algum judeu aqui no meio? Nesse contexto aqui? Sim ou não? Gentil. Gentil, irmãos. Olha que coisa linda isso aqui. Porque Deus preservou Raabe, irmãos. Porque ela merecia, era uma prostituta. Irmãos, não faça acepção de pessoas quando você prega o evangelho. Você não pode fazer isso. Nem discrimine ninguém. Não discrimine. Porque você não sabe a ação de Deus na vida daquela pessoa. Você não sabe se Deus vai chamar ou não, vai condenar ou não, ou vai justificar ou não. Prega o evangelho para ele. Como aconteceu aqui com Raabe. Nós não temos, irmãos, não podemos discriminar quem quer que seja. Discriminação é pecado. Você tem que pregar o evangelho. Tem que pregar o evangelho. Ele tem que vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. A gente não pode rejeitar essas pessoas, nem discriminá-las, achando que estão condenadas para o resto da vida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Toda Jericó foi destruída, só Raabe e a sua família ficou inteira. E morou em Israel até o dia de hoje, aqui Moisés falando aqui, até o dia deles. E ela foi tetravó de Davi. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. O que é a redenção de Deus? Isso deveria nos impactar profundamente. Profundamente. Então, quando você cruzar com alguém aí da ideologia woke, não tenha vergonha de pregar o evangelho. Não discrimine. O que é a cultura woke? Essa cultura de hoje em dia aí, que nós estamos vendo aí, essas campanhas, essas lutas por essas minorias, LGBT, e trans e tal. Esse pessoal faz parte da cultura woke hoje do mundo. E a tendência é a gente fazer assim, recriminar. Não, a igreja não deve fazer isso. Deve se misturar sem se contaminar, sem ceder às ideologias e pregar o evangelho. Porque Deus pode salvar, como fez aqui com Raabe aqui. A história bíblica, irmãos, é a história da redenção. Então, o nosso mundo é um mundo que necessita de redenção. São os pecadores que precisam de redenção.
Somos nós que precisamos de redenção, irmãos. Todo mundo, sem exceção, precisa de redenção. Mas Deus tem seus escolhidos. Mas a nossa mensagem é proclamar o Evangelho. É pregar o Evangelho. Não é outra. O ponto 2, capítulo 7. Aí a gente vai ver aqui já o que vai acontecer aqui. Israel entrou, obedeceu e conquistou a Deus, e Deus mandou destruir tudo, separou o ouro e a prata para o uso do Senhor. Tá. Olha o 7 aqui, o que vai acontecer aqui. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebadi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? A desobediência. Olha só. E é interessante aqui que é o pecado de Acã. Mas o que vai acontecer com Israel? O pecado de Acã, irmãos, a consequência do seu pecado vai cair sobre toda a nação. Toda a nação. A ira do Senhor se acendeu, ainda aqui em Josué 7, ainda no verso 1, contra os filhos de Israel. Olha só. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, além de Acã. Irmãos, quando nós pecamos aqui, que somos membros da igreja, quando nós pecamos, o que acontece com o meu pecado aqui? Vai atingir quem? Só a mim? Não. Toda a igreja. Porque nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então o corpo todo padece as consequências do pecado de algum membro. Não tem como a gente desmembrar isso. Todo mundo sofre. E principalmente quando o pecado é da liderança. Porque somos um corpo. Nós não somos uma membrezinha isolada um do outro aqui. Não, irmãos. Quando se trata de corpo de Cristo, irmão, de igreja, é corpo de Cristo. Se um membro peca, irmãos, ou está em pecado, toda a igreja sofre. Toda a igreja sofre. Porque Deus não vai tratar isoladamente, mas vai tratar também em conjunto, vai. É o que está acontecendo aqui. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, aqui já é uma outra cidade que eles estavam partindo para a conquista. Mas observe que Deus não disse nada aqui. Josué que partiu. Vão espiar a terra, como ele fez com Jericó. Deus também não mandou fazer isso, mas Josué fez por conta própria. Os homens foram e espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então, o que está acontecendo aqui? Josué empolgou-se com a vitória, não deu muito cabimento ao pecado de Acã, e vamos para cima. Vamos para cima de Ai. Vai lá os espias voltam com esse relatório. Não, é uma cidade fraca, a gente com essa quantidade aqui de guerreiros, a gente vai lá e conquista. Eu pergunto aqui, cadê a Arca da Aliança aqui? Cadê os sacerdotes aqui, como Deus usou em Jericó? Qual foi a estratégia de Deus aqui? Aparentemente, não tem. Tem o quê? A estratégia de Josué. Vamos continuar. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Foram derrotados. Olha só, irmãos. Ai era bem menor que Jericó, muito menor. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o porto da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Que povo? Israel. Os 3 mil que foram, voltaram derrotados. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. A Josué viu a bobeira que fez aqui. Josué disse,
Ah, Senhor, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Nossa, olha só o que é que Josué está fazendo aqui, irmão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué. Aí Deus vai repreendê-lo. Pois não. Hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado diante do seu rosto. Israel pecou. Aí Deus vai trazer aqui, vai informar a Cã agora o que está acontecendo. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Qual foi o pecado de Josué? Ele não consultou a Deus, cara, para ir conquistar Ai. Esse foi o pecado dele. Ele não sabia, Deus agora está dizendo a ele, olha, esse foi o motivo. O que foi que Acã fez aqui, irmãos? Olha só. Furtou, tomou coisas condenadas e mentiu e escondeu. Olha que astúcia do cara. Isso não se parece com a gente, né? Com o nosso pecado muitas vezes? Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada, ou o pecado. Você está vendo como é Deus, irmãos? A sua santidade aqui, que ele não tem por inocente o culpado, ele não aceita, né, o seu nome ser manchado pelo pecado do homem, nem do seu povo, é povo dele. É povo dele, irmãos. É povo dele. Não é? Vamos pular aqui para o 16 aqui. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Então ele segue o que é que Deus vai dizer a ele. Deus diz, olha, levante-se no verso 13, santifica o povo e diga, santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, de Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês. Ó Israel, vocês não puderam resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Então Deus mandou Josué fazer isso. Josué santificou o povo e quando foi então, levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Então, as 11 tribos, as outras, vocês estão livres. A sorte... Aqui, cara, isso aqui deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O comentário aqui é o seguinte, designar por sorteio. O texto hebraico diz simplesmente que designar por sorteio. A interpretação provável no meio pelo qual Deus indicou sua escolha foi o Urim e o Turim. Aquelas pedras que ele usava para isso, né? Então, a tradição era essa. Então, aqui é o uso do Urim e do Turim. Não é? O texto não traz isso claramente, mas se entende dessa forma aqui. Não é? Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá. Já se apresentou. E a família indicada foi dos Zareitas. Então aqui, mais uma vez aqui, né, houve indicação de Deus. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a família de Zebadi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zebadi, homem por homem, o indicado foi Acã. Olha como é que Deus está fazendo. O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? O que é que Deus está mostrando aqui em Israel? Que não tem como se esconder da sua presença. Não tem como. Mas por que ele fez dessa forma? Reúne as 12. Das 12, Judá pecou. Está em Judá o problema. Traz Judá. A gente não sabe quantas famílias tinham de Judá, devia ter muitas famílias. Aí vem a família de Zebdi.
Da família de Zebedi vem Acã. Então Deus vai, irmãos, trazendo, mostrando, né, a sua onisciência diante dessa realidade aí. Não há como esconder pecado de Deus. Não tem como, irmãos. O homem indicado foi Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, aí agora vem, né, o que vai acontecer, a consequência. Meu filho, dê glória a Deus, dê glória ao Deus de Israel e renda louvores a ele. Conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. E não tinha mais nem como esconder, né? Estava todo mundo presente vendo, todas as tribos estavam lá vendo o que estava acontecendo. Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor. Ele confessa aqui, ele confirma o seu pecado. É interessante aqui de você confirmar o pecado e confessar o pecado é outra coisa. É bem diferente. Não, eu errei mesmo. Pronto. Mas você não... É verdade. Quando o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesado, mais do que meio quilo, cobicei. Pecado da cobiça. Essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então ele enterrou tudo por debaixo da tenda. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo que estava escondido nela, e a prata estava por debaixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué disse a todo Israel, com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. E Josué disse a Acã, por que você trouxe esta calamidade sobre nós? Está vendo aqui, irmãos, a consequência do pecado? Foi para todo o povo aqui, não foi só para Acã. Porque Deus vê a sua igreja como um corpo. Deus vê o seu povo como um povo só. O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. Todo mundo da família dele, não sobrou ninguém da família dele. Mulher, esposo, filho, boi, foi tudo queimado. E levantaram sobre ele um montão de pedra que permanece até o dia de hoje. Olha só. Olha o sinal que Josué deixou ali para Israel ver. Não façam ou não cometam o mesmo pecado de Acã. Está aqui um montão de pedras simbolizando isso. Irmãos, a gente viu aqui antes uma conquista e agora uma derrota sem precedentes para Israel. Por quê? A desobediência levou a nação a essa situação. Vamos passar aqui para a letra C. A grave imprudência. As notícias das grandes vitórias de Israel se espalharam. As reações foram diversas. Hebreus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus decidiram se juntar contra Josué. Aí a gente está no capítulo 9 aqui. Mais uma vez, irmãos, olha só. O que é o testemunho de uma nação diante de outra nação? Olha o pavor que Israel trouxe para essas nações aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 nações. Essas nações, quando viram Israel, foi o que elas fizeram. Eram nações inimigas uma das outras, se juntaram para poder pelejar contra Israel. Por suas vezes, os moradores de Gibeon preferiram fazer aliança com Israel. Aqui são os Gibeonitas, né? Os jebuseus aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Mais uma imprudência de Josué.
Fingiram vir de terras distantes, levando consigo comida e roupas velhas, e alegando que estariam ali pelo nome do Senhor e pelo que ouviram do que havia feito para Israel. Então eles estavam ali por causa de Deus, né? O testemunho de Deus. Fazendo-se passar por servos, isto é, um povo que já se dava por vencido, pediram aliança a quem? A Josué. O texto relata duas coisas dignas de nota. Que texto? O capítulo 9. A primeira é que Israel peregrinou pelo deserto e sabia o que era ser um viajante. Por isso, deu provisões aos gibeonitas. Então, eles tinham discernimento, né, do que era ser um peregrino na terra. Isso está em capítulo 9, verso 14. A segunda coisa que mostra a imprudência, que devemos destacar, é que Josué tomou a frente das negociações e fez aliança com pessoas estranhas sem consultar ao Senhor. Aqui tem a ver, irmãos, com nossas alianças, com pessoas que não são cristãos, não são crentes. A gente deve ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, irmãos. Principalmente casamento. Principalmente casamento. Porque é uma aliança eterna. Não se desfaz casamento. Não se desfaz casamento. Por pior que seja. Nós temos dois casos na Escritura de divórcio. Abandono do lar, quando um dos resolve ir embora. E isso, no contexto, é casamento misto. Está lá em 1 Pedro. E o outro é adultério. Quando não há perdão, quando não há reconciliação. Então, são os dois casos, né, que a Bíblia suporta, né, o divórcio. Mas, mesmo assim, ela instrui para que não haja novo casamento. Não faça nova aliança. Não faça isso. Infelizmente, a gente vive hoje num mundo, irmãos, muito humanista, né? A teologia liberal, ela tem entrado muito forte nas igrejas, e essa é uma área onde ela atua com muita força. O liberalismo teológico. E hoje tem pastores presbiterianos, irmãos, com 2, 3 casamentos. E aí? É verdade? É verdade. E quais são os motivos? Não, a minha mulher foi embora. Não, foi incompatibilidade de gênero. Se separam e a igreja aceita isso. Isso é que me impacta mais. Isso é que me deixa estarrecido. Porque não tem uma fundamentação bíblica. Quando não tem, se produz uma, né, pelos testemunhos, né, para poder se safar e se casar de novo. E a igreja aceita esses pastores exercendo pastorado. Isso é que é o mais grave. Isso é que é o mais grave. Não deveria ser assim, irmãos. Não deveria ser assim. Porque está lá as características do bispo, do presbítero, do diácono, está lá. Né? Esposa de uma só mulher. Irrepreensibilidade. Não é? Governar bem sua casa. Não é? E quando isso é quebrado, então, o que é que o divórcio faz? Rompe, não é, essa cadeia de características. Desqualifica a pessoa para a função que ela quer exercer. Não desqualifica ela para a viver em comunhão com a igreja. Isso aí não. Isso aí ela pode fazer parte da igreja, não é? Mas... Não é? Então, o que está acontecendo aqui? Josué não prestou atenção e fez a aliança com esses gibeonitas sem consultar ao Senhor. E o que aconteceu? Ele depois descobre que tinha sido enganado, mas como já tinha dado a palavra na aliança, não é? Eles entraram, não é? E não saíram da terra, por causa da aliança feita com eles. E quando Deus mandou extinguir todo o povo da terra. Uma falha de Josué, né, em não consultar a Deus, né, a respeito das suas alianças. Consulte a Deus, irmãos, né, com os seus negócios, com, sabe, o namoro, o casamento, o noivado. Esteja sempre colocando isso diante de Deus, não é, com suas coisas suas sociedades de trabalho, finanças, essas coisas aí, não é?
Observe as coisas, né? Não se meta, né, a fazer, né, como Josué fez. Né? E nós temos essa tendência, irmãos. Josué não é diferente de nós. Acã não é diferente de nós. Raabe não é diferente de nós. Nós temos características, né, de todos eles. Porque nós somos pecadores, temos a mesma natureza. E Deus está nos ensinando com essa lição aqui justamente isso. A obediência produz vitória. É resultado de vitória. Mas não é a vitória como nós entendemos ser. Né? É vitória sobre o pecado. Sobre nós mesmos. Né? O item 2 aqui, para nós encerrarmos aqui. As campanhas do sul. Então, Israel entrou para conquistar a terra pelo centro, pelo norte e pelo sul. Era justamente onde ela estava ali, né? E o leste ali não tinha o que conquistar, que era o mar, né? Era o litoral, né? Por mais enganosa que tenha sido a ação dos gibeonitas, funcionou. Atacada por vários reis, Gibeão foi salvo por Josué, que cumpriu sua parte na aliança. Capítulo 10, versos 6 a 11. Mais uma vez o Senhor acompanhou Israel com poder e impôs medo entre os seus inimigos. O Senhor lançou pedras sobre os que fugiram de Josué e ainda fez dia parar para a batalha fosse levada até seu fim. Como o sol parou, né? Isso aqui é interessante, esse texto aqui, né? Para poder Josué ganhar a batalha. Apesar da imprudência de Josué, o Senhor proveu que essa aliança fosse meio para diversos reis serem derrotados. Ao honrar sua palavra, Josué viu a mão do Senhor conduzindo sua aliança, transformando seu erro em instrumento para a manifestação da sua glória. Propósito de Deus, né? Na desobediência, uma aliança indevida. No honrar da palavra, a vitória sobre os inimigos. Todos os 5 reis se levantaram contra Israel foram mortos. Aqueles lá que a gente viu lá atrás, né? Raabe e os gibeonitas demonstraram como a propagação das notícias sobre a ação de Deus de Israel pode afetar corretamente os corações, submetendo-os ao Senhor. Olha só o testemunho aqui. O levante daqueles reis foi uma ação de rebeldia, incredulidade e rejeição da proclamação dos grandes feitos de Deus. A terra estava sendo dada pelo Senhor a Israel. Andar conforme o mandamento divino conduzia Israel à vitória. Deus pelejava por ele. Essa realidade continuou na campanha do norte. Então, vamos parar por aqui, irmãos. A gente continua no próximo domingo eu encerro a lição. Mas lembrando sempre disso, o nosso tema é obedecer, é vencer, é ter a vitória de Deus sobre, né, aquilo que Ele manda que a gente conquiste. Ok? Vamos orar ao Senhor agradecendo a nossa aula e procederemos aqui na nossa ceia. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como ela, Senhor, nos confronta. Como o Senhor revela, Senhor, a nossa natureza de uma forma tão clara, tão nua, tão crua, sem maquiagem, Senhor. Mostrando a vida de Raabe, mostrando a vida de Acã, mostrando a vida de Josué. E como o Senhor revela a Tua graça e a Tua redenção, Senhor, sobre a nossa natureza caída. Obrigado por quem Tu és, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos submetermos à Tua palavra, a obedecermos ao Senhor. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém.